Estudando a nação de Israel e a sua entrega à idolatria, e toda a sua inclinação para se distanciar de Deus, nós podemos perceber desde o momento em que Israel desejou para si um rei, e também percebemos que Israel desejou ser como as outras nações. Israel até absorveu o modelo de divindade das outras nações, quando se cultua a fertilidade, a promiscuidade e também a questão do sexo masculino e feminino até presente na divindade. Tudo isso Israel tentou, através do seu sincretismo, envolver todas essas coisas com o Deus que os libertou da terra do Egito. O propósito de Deus com os hebreus era libertá-los dos deuses pagãos do Egito, de todo aquele panteão de milhares de deuses, passar pelo deserto, onde Israel aprenderia qual é a vontade de Deus, e posteriormente Deus censurou agora Israel quanto a não praticarem as obras das nações dos povos que estão na terra que mana leite e mel. Para isso, a nação de Israel deveria entrar na terra de Canaã e desarraigar, retirar, exterminar todas as pessoas que resistissem a Israel na terra de Canaã, como também toda a sua idolatria. Sabendo da presença da deusa cananita Aserá ou Ashirá, a deusa poste ídolo, o Senhor Deus levantou a lei do bosque, no livro de Deuteronômio, que é o livro onde foi escrito antes do povo entrar no Rio Jordão e posteriormente em Jericó. Veja qual é a exortação de Deus a Israel através do servo Moisés. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. As orientações quanto ao altar do Senhor eram de forma rígida e restrita da maneira que eram ditas deveriam ser construídas. Nem pedras talhadas poderiam ser. Deveriam ser uma representação do Deus criador de todas as coisas, segundo o modelo que Deus mandava que Moisés fizesse. Assim, o próprio Abraão, quando peregrinava na terra de Canaã, levantou vários altares semelhantes, com pedras brutas sem serem talhadas. E como Deus conhecia a adoração ao poste ídolo e também às árvores, Deus proibiu que qualquer tipo de árvore fosse plantada junto ao altar do Senhor, para que o povo de Deus, de maneira alguma, se aproximasse do modelo do que era a adoração dos cananitas. Então, tudo que estava relacionado à adoração, à promiscuidade e à aparência do povo cananita, os hebreus deveriam fazer totalmente diferentes, segundo o mandado de Deus. É a purificação que o povo de Deus tem que ter das coisas mundanas. A deusa Aserá era conhecida como a Mãe Terra, né? A deusa da fertilidade, a deusa dos casamentos, onde se vinha oferecer sacrifícios para ela, para que ela abençoasse a união das pessoas, seja qual for união essa. Sendo ela também a deusa da promiscuidade, a deusa da sedução, ou de uma sexualidade desregrada, coisa que a Bíblia Sagrada ela condena. Jezabel cultuava a deusa Aserá como também Baal. E veja o que Acabe fez para irritar ao Senhor. Em 1 Reis 16 e 33, diz que Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os deuses de Israel que foram antes dele. Estavam negando ao Deus Jeová, adorando e se prostrando a outras entidades. A mais famosa delas, neste momento, era a Aserá. Nos tempos de renovo de Josias, a bosque ídolo, ou a deusa Aserá, já estava dentro da casa do Senhor. E ele retirou este ídolo de dentro da casa do Senhor. No livro de 2 Reis 23 e o versículo 6, o texto diz: Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto do ribeiro de Cedron, e desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. E quem tinha posto este ídolo bosque dentro da casa do Senhor? Simplesmente foi Manassés, no capítulo 21 de 2 Reis, e no versículo 7, o texto diz: Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não só a árvore, não só o bosque,
mas também eles criaram uma imagem de escultura, uma verdadeira aberração, que nós iremos conferir aqui a Aserá na Bíblia Sagrada, como estamos fazendo. Então, o povo de Israel, inclinado à idolatria, porém, eles eram indesculpáveis, porque Deus os libertou disto no deserto. Mas eles decidiram afrontar ao Deus Todo-Poderoso. Em Deuteronômio capítulo 4, Deus mostrou para a nação de Israel que ele apareceu nas chamas em nenhuma aparência. Por isso, portanto, o povo não deveria fazer imagens de escultura de forma alguma. Esta era a proibição de Deus. Veja o que Maaca, a mãe de Asa, fez com essa estátua, que segundo alguns eruditos, extra-bíblicos, foi feita uma estátua de Aserá, porém ela tinha um órgão sexual masculino, em que a mãe de Asa, Maaca, mantinha literalmente relações sexuais com esta estátua. A referência que nós podemos usar para relacionar a isso que acabei de falar está em 1 Reis 15 e o versículo 13. E até a Maaca, sua mãe, que é a mãe de Asa, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Todas as vezes que se levantava um rei que temia Deus, a ordem era essa: retirar a estátua, retirar os postes de ídolo, e tudo aquilo que se referia a Aserá, a Baá, a Tamuz, a Mamon, ao Deus Sol. Porque a glória de Deus, ela não é dividida com nenhum outro falso Deus. Apenas ao Senhor pertencem toda glória, todo louvor, todo sacrifício, toda adoração, toda reverência e todo respeito. A outra referência está em 2 Crônicas 15 e 16. Semelhante diz: e também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. Vê esse texto, ele mostra de forma mais detalhada. Fez um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Aserá estava relacionado aos prostitutos, aos sodomitas, conforme 2 Reis capítulo 23 e versículo 7. Depois do bosque ser derrubado, o seu lugar foi cheio de ossos humanos, conforme está escrito em 2 Reis 23 e 14. A estátua de Aserá, ela ganhou destaque dentro do templo, quebrando um princípio de 2 Crônicas 33:7, onde Deus diz que ali habitaria o seu nome, o seu memorial. O destaque no templo é unicamente ao Deus Yahvé, Yahu, Jeová, Javé, e nenhum outro Deus. E os próprios líderes, sacerdotes, o próprio povo levantado por Deus, agora estava colocando em destaque esse espírito de prostituição, essa imagem esculpida, esse bosque. Israel fez coisa horrenda que as outras nações menearam a cabeça. Essa poligamia dos deuses, ou família dos deuses, ela é coisa muito antiga. E a própria deusa Aserá passou para outras culturas como a deusa Afrodite, a deusa Vênus. E poderíamos até associar com religiões africanas e as suas deusas da sexualidade e da fertilidade. Ou seja, o ser humano cultuando a banalização daquilo que Deus criou para a satisfação mútua e também para a procriação, para a multiplicação na terra, que é a sexualidade, agora aderindo a esses deuses que cultuavam isso. Isso é coisa horrenda diante do coração de Deus, e todas as vezes que a palavra de Deus era manifesta a um coração que aceitava, que fosse líder da nação de Israel, havia um grande renovo. Para você ter ideia da quantidade de altares e de ídolos que Israel levantou, como podemos citar, como por exemplo Ezequiel capítulo 8, porém, a essas abominações que Israel agora oferecia os seus incensos a elas, isso trazia ciúmes ao Deus Todo-Poderoso. Mas o Deus Senhor da Glória sempre levantava alguém, como Josias. Em 2 Crônicas 34, o 3 e o 4, esse texto diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. E no 10º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balins
e cortou as imagens do sol que estava acima deles e dos bosques, as imagens de escultura de fundição, quebrou, reduziu a pó, aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Então, a purificação está relacionada a desarraigar, retirar a idolatria do meio do povo de Deus. Aserá é identificada como rainha consorte do deus sumério Anu e do deus ugarítico El, as mais antigas divindades de seus respectivos panteões, bem como era consorte de Javé, deus de Israel e Judá. Seu papel de consorte lhe rendeu um alto posto no panteão dos deuses ugaríticos. Isso quer dizer o quê? Que o povo de Israel aderiu que Aserá fosse a esposa de Javé. Veja, o Deus Todo-Poderoso que os tirou do Egito, Israel agora fez o casamento da Aserá, a deusa cananita, a deusa da promiscuidade, com o Deus Javé. Ou seja, o povo de Deus queria se parecer com os povos das outras nações. Eles não se tornaram propriedade peculiar segundo as suas ações, mas se desviaram do propósito. O livro de Jeremias, escrito por volta de 628, refere-se a Aserá quando menciona a rainha dos céus, no capítulo 7 e o versículo 18. Os filhos apanharam a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações para outros deuses para me provocarem a ira. Ainda no capítulo 44 e versículo 22, o texto diz: de modo que o Senhor não podia mais suportar a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como se vê hoje. Assim como as outras nações que tinham as suas deusas instar, como na Babilônia, a deusa grega Astarte, e os seus arquetipos da feminilidade, a lua, a terra, a Vênus. Da mesma maneira, Israel também aderiu para si uma deusa do sexo feminino. E essa deusa, ela se tornou agora dentro de um panteão, dentro desse ecumenismo, desse sincretismo agora, um panteão em que eles ainda invocavam o Deus Jeová no meio de tudo isso. Tanto é que a arqueologia encontrou uma imagem de escultura fazendo referência a Javé. E essa imagem de escultura, ela era um homem com barba sentado em uma grande roda, e essa roda tinha duas asas, fazendo referência aos querubins que transportam ao Deus Javé. Então o povo de Israel chegou a um desequilíbrio, mas a conta chegou, e o castigo de Deus levou tanto a nação do norte como a do sul para cativeiros, onde neste cativeiro eles deveriam invocar apenas o Deus Jeová e se purificar de toda a idolatria. Não se pode adorar qualquer outra entidade, quer seja humana ou divina, criada pelos homens, porque o Deus é o único Deus todo-poderoso. Israel fez coisa horrenda com esses cultos sexuais à rainha dos céus, a Aserá ou ao poste ídolo. Isso pode trazer um ensinamento para a atualidade. Para nós que somos cristãos e servimos ao Senhor Jesus Cristo, precisamos servi-lo com entendimento. Essa fé racional, essa fé que pensa e que sabe como honrar a Deus em todos os âmbitos da nossa vida, faz com que nós não venhamos a servir a Deus apenas por coisas, porque estaríamos substituindo Jesus por aquilo que Jesus pode nos dar. É por isso que muitas pessoas, quando passam dificuldades na vida, começam a blasfemar e a reclamar de Deus. Mas quando os ventos são favoráveis, todo mundo dá glória a Deus. É preciso nós colocarmos na nossa vida Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não trair ao Senhor por causa dos bens materiais. Não trair ao Senhor por causa de acordos com homens. Não trair as sagradas escrituras ensinando heresias ou usando a própria Bíblia para manipular a mente das pessoas. Caso contrário, nós estaremos fazendo coisa tão horrenda quanto o Israel mesmo fez, mesmo não tendo nós imagens de escultura visível, mas os ídolos do nosso coração. Aquilo que nos faz se prostrar diante deles, negando a eficácia que há no temor e na comunhão com Jesus Cristo. Que nós venhamos exortar a nossa alma para não cometermos o erro de Israel e irmos após os nossos desejos, as nossas vontades e negar ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Acredito que tenha contribuído sobre algo dentro da Bíblia, sobre essa deusa pagã cananita, Aserá. Que Deus abençoe
Espera o próximo vídeo, pois nós falaremos também de outras divindades que o povo de Deus também permitiu que entrassem no seu meio. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.